Tem que subir, acho que... Recording is on. Tem que subir 2 aulas no YouTube. Beleza, então, ó. Tá aqui. A primeira parte, a via glicolítica. Então, o que a gente tem na via glicolítica? Entrou uma glicose, né? Essa glicose foi fosforilada a primeira vez, consumiu um ATP. Mudou a conformação, de glicose virou frutose. A frutose foi fosforilada a segunda vez, menos um ATP. Aí, a frutose 1,6 foi quebrada em gliceraldeído 3-fosfato e de hidroxiacetona-fosfato. Essa molécula aqui de hidroxiacetona-fosfato virou gliceraldeído 3-fosfato. Então, a gente tem, a partir de agora, 2 moléculas, né, a partir da glicose. E aí, 2 moléculas de gliceraldeído nessa etapa, que vai produzir 1,3, produz 2-NADH, pela gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase. E a gente já sabe de antemão que cada NAD equivale a 2,5 ATP. Então, nessa etapa aqui, a gente produziu 5 moléculas de ATP. Depois, o 1,3, aí vira 3 e depois vira 2 fosfoglicerato, né? Primeiro ele vai virar 1,3, primeiro ele vai virar 3 fosfoglicerato, depois ele vai virar 2 fosfoglicerato. E depois é que ele vira fosfenolpiruvato. Mas aí eu não coloquei tudo, eu só coloquei as setinhas para a gente poder não ficar muito comprido. Quando ele vira 3 fosfoglicerato, a gente tem a síntese de um ATP por molécula. Então, como eu tenho 2 moléculas de 1,3, eu vou produzir 2 ATPs. E no final, a última reação, que é a síntese do piruvato, né? 2-fosfenolpiruvato. Quando ele é metabolizado a piruvato, ele também produz, nessa reação, 2 moléculas de ATP. Então, o que a gente tem no final? A gente tem 2 NADs, que produzem 5 moléculas de ATP, 2 produções diretas de ATP em 2 etapas, né? 2 e 2, 4 moléculas de ATP, mas a gente consome 2. Então, a gente tem que tirar essas 2. Então, a via glicolítica sozinha produz 7 moléculas de ATP. Lembrando que esses NADs aqui, esses NADs reduzidos aqui, eles precisam entrar pela lançadeira de malato-aspartato para poder produzir essas 2,5 moléculas de ATP por NAD. Se entrar pela lançadeira de glicerol 3-fosfato, vai produzir 1,5. Mas no caso aqui, como eu não falei nada, então vocês têm que pressupor que é uma célula qualquer. Uma célula qualquer tem lançadeira de malato-aspartato. Então, os elétrons do NAD citosólico vão passar para o NAD no interior da matriz mitocondrial. Então, é de NAD para NAD. Então, no final, a gente tem 2,5. Então, via glicolítica, 7. Aí, a gente tem a descarboxilação, que está aqui em cima. Ó. Na descarboxilação, a gente produz 2 NADs, porque eu tenho 2 piruvatos que foram produzidos. Então, mais 5 ATP aqui, só a nível de descarboxilação. Aí vem o ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs é onde a gente produz mais ATP, né? Então, quantas moléculas de ATP a gente vai produzir? A gente tem uma reação que produz NAD, a malato-desidrogenase, 2 reações que produzem NAD, 3 reações que produzem NAD. Na verdade, a malato-desidrogenase é essa aqui. Então, para cada uma dessas reações, a gente tem a síntese de 5 moléculas de ATP. Lembrando que o ciclo de Krebs vai rodar 2 vezes, né? Então, ele vai rodar uma primeira vez e depois ele vai rodar a segunda vez com a segunda molécula de piruvato. Então, aqui a gente tem 5, 10, 15 moléculas de ATP
pelas reações de NAD reduzido. A reação de FAD, da succinato deshidrogenase, produz 2 FADs reduzidos, cada um 1,5. Então, 3 moléculas. Então, 15 dos NADs, mais 3 do FAD, 18. E a gente ainda tem uma reação que produz GTP. E que, na verdade, a gente considera que produziu ATP, né? Então, a gente pode falar que produz ATP. Nessa síntese de ATP, 2 voltas, 2 moléculas de ATP. Então, do ciclo de Krebs, por molécula de glicose, a gente tem 20 ATPs. Aí, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês têm que ficar na cabeça que o ciclo de Krebs produz 10 moléculas de ATP por volta. Então, assim, se eu colocar, não, eu quero que você me dê o valor do número de ATPs de 3 moléculas de piruvato. Se eu falar isso, você não vai fazer nada de via glicolítica. O cálculo vai ser a partir da descarboxilação e o ciclo de Krebs. Só que são 3 piruvatos. Então, vão produzir 3 NADH aqui. Vai dar 3 voltas no ciclo de Krebs. Por isso que eu pedi para vocês também mostrar da onde que está saindo ATP ou poder redutor na forma de NAD ou FAD. Bom, levando em consideração que a gente tem isso tudo, né? 7 moléculas de ATP da via glicolítica, 5 moléculas de ATP da descarboxilação e 20 moléculas de ATP do ciclo de Krebs, no total a gente tem a produção de 32 moléculas de ATP. Né? Então, quer dizer, o pessoal aí que me falou dos 32, então é isso aí. Ah, professora, mas eu posso dizer qual é a enzima? Pode. Você pode dizer qual é a enzima, o que ela produz, e aí você mostra o cálculo. Né? Por exemplo, succinato deshidrogenase produz 1 FAD por glicose, porque são duas giradas, né? 2 giros, 2 moléculas de FAD. 2 vezes 1,5, 3 ATPs. Foi? Deu para entender? Sim. Sim. Vocês já tinham feito certinho. Então, olha só. A gente terminou a oxidação da glicose. Terminou, foi até o final. Não tem mais nada que falar de via glicolítica, nem de ciclo de Krebs, nem de descarboxilação. Na verdade, tem a regulação ainda. Mas em relação ao processo em si, a gente acabou. Aí, agora, o metabolismo normal de produção de ATP é esse. Ou a gente tem as 32 moléculas de ATP por uma via aeróbica, que é essa aí que vocês estão vendo do ciclo de Krebs, porque os NADs vão para a fosforilação e lá precisa de oxigênio. 32 moléculas de ATP. Ou a gente vai para uma via anaeróbica e que, na verdade, só vai usar a via glicolítica. E quantas moléculas a gente vai ter nesse caso na fermentação, na via anaeróbica? Fermentação não, fermentação é consequência. Vão ser 7 ATPs? Digam para mim. Uma levedura que faz pão. Ih, falar nisso, tem que comprar coisa de pão. Uma levedura que faz pão e que respira anaerobicamente, ela produz 7 moléculas de ATP pela sua via glicolítica, ou ela produz um outro valor de ATP. Podem responder pelo Zap, não tem problema não. O que vocês acham? Que outro valor, Lady? Por quê? Qual vai ser o valor e por que vai ser esse valor? Os outros também podem responder, gente, pelo amor de Deus, não é só um, não. Vamos pensar. O que acontece quando a gente está falando de
respiração anaeróbica, sem oxigênio, bactéria anaeróbica e tal. Essa bactéria, ou mesmo a hemácia, né? A hemácia da gente, a hemácia dos mamíferos. A hemácia não tem ciclo de Krebs porque não tem mitocôndria. Né? A bactéria não tem mitocôndria também. Então, ela não respira oxigênio. A hemácia até respira oxigênio, só que não adianta nada porque não tem mitocôndria. Quantas moléculas de ATP essa hemácia vai produzir, por exemplo, com uma molécula de glicose? Já que a gente não tem nem ciclo de Krebs e nem descarboxilação. 0? Não, vai produzir um pouquinho. Não é 0, não. Tudo bem, Giovana. Tá? Já está se soltando. Gostei de ver. Assim mesmo. 5. Por quê? Por que 5? Da onde está saindo essas 5? Não. Ainda não. Pensem, gente. Pensa. O que vai acontecer de diferente quando a gente está falando de respiração anaeróbica? Além da gente não ter ciclo de Krebs e parará. Mas se a gente for olhar o citoplasma, que eles não têm citoplasma, porque acho que é tudo misturado. Mas se a gente for olhar a via glicolítica, o que acontece de diferente na hemácia, por exemplo, que não tem mitocôndria, que não acontece quando a gente tem respiração aeróbica? Qual é o negócio diferente? Qual é o processo diferente? Digam para Moar. Para mim. A fermentação. Ana Clara chutou, né? Porque tem uma interrogação ali, né, Ana Clara? Mas eu aceito. Isso aí, a produção de etanol e CO2 através do piruvato. Então, a gente tem a fermentação. Mas isso aí vai passar. Daqui a pouco você vai estar safo em tudo isso aí. Vai virar quase uma Nobel de Bioquímica daqui a pouco. Tenho fé que vocês todos vão passar e vão passar muito bem em Bioquímica. Então, olha só. Se a gente vai ter fermentação na hemácia, por exemplo, essa fermentação vai servir para quê? Para reoxidar esse NAD aqui. Então, esse valor de ATP aqui, a gente não vai ter. Pelo simples fato de que a gente não tem mitocôndria, esses NADs, eles não vão para dentro da... NAD não, os elétrons, né? Os elétrons, eles não vão para dentro da mitocôndria, porque a gente não tem. E a fermentação propriamente dita não produz ATP. Aí, isso aqui eu tiro. O que me sobra? Me sobra só a produção direta de ATP. Então, eu tenho 2 aqui, 4, só que eu vou consumir esses 2. Então, uma hemácia ou uma bactéria que não tenha, que seja anaeróbica, né? Um micro-organismo que seja anaeróbico, ou até mesmo um músculo, quando a gente está em exercício intenso, ele produz por molécula de glicose 2 ATPs só. Mas a velocidade é muito mais rápida. Então, ele está sempre produzindo ATP, numa velocidade enorme. Tá? Vocês entenderam isso que eu falei? Que a gente vai tirar isso aqui, porque a gente vai reoxidar de uma outra maneira o NAD, vai ser via fermentação. Lá na fermentação a gente não produz ATP, então a gente tem que contar com a produção de ATP de forma direta da via glicolítica, que é aqui e aqui. Só que a gente consome 2 ATPs. Então, no final, o que a gente tem? A gente não tem isso aqui, 4 menos 2, a gente tem 2 ATPs. Foi? Deu para entender? Beleza.
Beleza. Então, olha só. Hoje, a gente vai começar um metabolismo que a gente usa muito quando a gente está em emergência. Ou seja, a situação é a seguinte: nós não temos glicose chegando, sendo absorvida pelo intestino, só que a gente precisa continuar mantendo a glicose normal, né? A gente precisa continuar em normóxia ou em níveis normais de glicose no sangue. Quando a gente acaba de absorver toda a glicose, ela tem um período em que ela vai entrar nas células, ela vai ser metabolizada pelo fígado na forma de glicogênio e a gente entra em hipoglicemia, normoglicemia. Olha eu falando bobagem, estava falando de oxigênio, fiquei com oxigênio na cabeça. Então, quando a gente tem que manter a normoglicemia no sangue. Falando é redundante, porque normoglicemia é no sangue. Então, a gente passa por um período de hiperglicemia, assim que a gente absorve a glicose, ela cai na circulação e ela vai começar a entrar nas células. Aí, desse período de hiperglicemia, a gente vai caindo até que, se não entrar mais glicose, se não for absorvida mais glicose, a gente entra em hipoglicemia. E aí o organismo não pode ficar em hipoglicemia, porque a gente precisa de ATP, a gente precisa produzir ATP. Para poder contornar essa história, né, para poder reverter essa história de que a gente está em hipoglicemia, não está entrando glicose pelo intestino, e o organismo tem que fazer alguma coisa, porque essa hipoglicemia tem que voltar, tem que subir e tem que voltar a ser normal. A gente tem um metabolismo, a gente tem vários mecanismos, na verdade, de manter o ATP alto. Só que quando esses mecanismos eles começam a falhar, né, a gente tem que entrar no metabolismo que a gente chama de gliconeogênese, que é esse aqui. A gliconeogênese, na verdade, ela é a biossíntese de glicose. Então, a gente sintetiza glicose, só que não por carboidrato. A gente vai por outra via que vai produzir piruvato, e aí do piruvato a gente vai seguir para a síntese de glicose. Tem outros precursores, tem outras moléculas que a gente utiliza para poder sintetizar a glicose a partir do piruvato. Tem 3 situações, então, que a gente pode utilizar a gliconeogênese. A primeira situação, são aqueles tecidos, aquelas células que usam a glicose muito rápida, né? E aí acaba a glicose. Então, por exemplo, tem uma alta demanda de produção de ATP. O cérebro, as hemácias, o músculo, eles precisam de uma grande quantidade de glicose porque eles precisam de uma grande quantidade de ATP. Então, eles são tecidos, são células que precisam e têm a necessidade de ter uma gliconeogênese eficiente, né? Ou, pelo menos, na verdade, assim, de fazer com que a gliconeogênese se torne eficiente para eles. A gente vai ver que eles não podem fazer gliconeogênese, né? A gente faz gliconeogênese para manter a normoglicemia, como eu falei. Então, por mais que o organismo esteja em hipoglicemia, o organismo vai tentar, muitas vezes ele não consegue voltar à normalidade, mas ele vai tentar subir a concentração de glicose no sangue a partir da gliconeogênese. Então, toda vez que a gente pensar em síntese de glicose a partir de componentes que não são carboidratos, que esse é o caso, a gente tem que pensar em gliconeogênese.
Bom, quais são os tecidos que fazem a gliconeogênese? Por isso que eu falei que o cérebro, as hemácias e os músculos não iam poder fazer. 2 tecidos fazem gliconeogênese só, fígado e rim, né? O fígado é que é o responsável direto por manter a glicemia normal. Então, ele é o órgão que faz muita gliconeogênese. O rim ele vai começar a fazer gliconeogênese quando o fígado estiver sobrecarregado. Então, vou dar um exemplo. O animal se alimentou agora, são 1h38, né? Não, e ele não comeu mais, ele não conseguiu achar alimento mais até sexta-feira que vem. Ele não conseguiu se alimentar mais. Infelizmente. O que o organismo dele vai fazer? Bom, eu consegui me alimentar agora, eu vou fazer com que a minha glicose seja utilizada pelas células. Dependendo da quantidade de alimento, eu vou reservar uma parte dessa glicose para quando eu precisar. Então, ele reserva uma parte dessa glicose na forma de glicogênio. O restante, então, vai ser utilizado pelas células. Aí passou 1 hora, 2 horas, 3 horas, passou um dia, ele não conseguiu mais ver alimento. Passou 2 dias, ele não conseguiu ver alimento. O que o organismo vai fazer? Primeiro, vai começar a degradar lipídio, mas isso aí é uma outra história que a gente vai ver depois. E segundo, ele vai começar a acelerar o processo de gliconeogênese. Tanto através do lactato dos músculos, e aí é uma coisa normal, é o tempo todo. Toda vez que a gente produz lactato, o fígado vai fazer gliconeogênese para tirar aquele lactato. Se a gente permanecer durante muito tempo sem se alimentar de carboidrato, o organismo vai pegar os aminoácidos para fazer gliconeogênese. Então, esses aminoácidos eles vão servir para poder sintetizar glicose. O fígado vai começar a retirar os intermediários do ciclo de Krebs das células dele para poder compensar a síntese de glicose. Então, oxalacetato, malato, succinato, succinil-CoA, alfa-cetoglutarato, pode ser que eles saiam do ciclo de Krebs, do fígado, para poder sintetizar glicose para os outros tecidos. Uma outra fonte de glicose por gliconeogênese é o glicerol. O glicerol ele vem a partir dos lipídios. Então, durante o jejum, né, que é esse período em que não há alimentação, não há absorção de nutrientes, os ácidos graxos, os triacilgliceróis, eles são quebrados. E aí, na hora que a gente quebra o triacilglicerol, a gente tira glicerol e ácido graxo. Esse glicerol, para ele ser utilizado, ele vai entrar em gliconeogênese para produzir glicose. Do mesmo jeito que o propionato também faz isso. Então, o propionato ele é quebrado quando a gente tem ácidos graxos de cadeia ímpar de carbonos. E alguns aminoácidos também podem, depois de desaminados, eles também podem virar propionato. Então, esse propionato ele pode servir como substrato para a gliconeogênese hepática. Pergunta: deu para entender até aqui tudo que eu falei? Sim ou não? Pode responder no zap, no zap. Deu sim. Beleza. Então, a gente tem uma via metabólica que pega a glicose e faz piruvato, né? Sintetiza piruvato. Eu falei para vocês que a gliconeogênese é a partir do piruvato. Então,
Então, a gente vai do piruvato para a glicose. Parece que é o contrário da glicólise, né? Parece que é o contrário da via glicolítica. E algumas reações são realmente o contrário. Só que a gente tem 3 problemas, que são as 3 reações irreversíveis que a gente tem na glicólise. A hexoquinase ou hexocinase, a fosfofrutoquinase ou fosfofrutocinase e a piruvatoquinase. Essas 3, a gente não tem como voltar. Ou seja, pegar o produto que ela sintetiza e aí transformar em substrato. Por exemplo, a hexoquinase, que transforma glicose em glicose 6, se a hexoquinase vê moléculas de glicose 6, ela não consegue transformar essas moléculas em glicose. Ela não consegue arrancar o fosfato da glicose 6-fosfato. A fosfofrutoquinase e a piruvatoquinase vão pelo mesmo caminho. Só que todas as outras enzimas da glicólise são reversíveis. Então, a gente pode usar. Então, a gliconeogênese, na verdade, ela utiliza grande parte das enzimas de glicólise e mais algumas outras para poder contornar a via glicolítica. As enzimas que não podem ser, que não são reversíveis. Esse slide é só para mostrar o que eu já falei para vocês. Então, o lactato, que vem do músculo das hemácias, o glicerol, que ele veio a partir da degradação do triacilglicerol em ácido graxo e glicerol, o piruvato e os intermediários de Krebs, que podem vir através dos aminoácidos que são conhecidos como glicogênicos, né? Uma vez esses aminoácidos, a gente retira o nitrogênio, aí eles podem servir para gerar os intermediários de Krebs e até mesmo o piruvato. Se a gente falar de lactato, olha aqui, ó. Da onde que vem o lactato? A gente já sabe isso, que eu já falei muito. O lactato vai vir das hemácias dos mamíferos ou dos músculos em exercício intenso. O que vai acontecer com esse lactato? Tanto daqui quanto daqui. Esse lactato aqui, por exemplo, do músculo, ele vai cair na circulação, vai entrar no hepatócito, na célula do fígado, vai entrar em gliconeogênese e aí vai dar origem à glicose, que pode sair do fígado e ir para outro tecido. Pode ser o mesmo músculo? Pode. Pode ser um outro tecido diferente? Pode também. Vai dependendo de que tecido esteja precisando mais de glicose. Então, isso aqui a gente conhece como ciclo de Core, como eu falei em uma das aulas passadas aí. O casal Core descobriu o ciclo, né? Descobriu que, na verdade, isso se reabastece, né? O lactato, que teoricamente seria prejudicial à célula, não vai ser prejudicial exatamente porque ele vai se transformar em glicose. E essa glicose ela pode ser utilizada para gerar energia. O glicerol, e aí depois a gente vai ver com detalhes, a gente vai ver essa quebra aqui. O glicerol ele vai vir dos tecidos adiposo, do tecido adiposo, dos adipócitos, que em determinado momento que a gente vai precisar de energia e não vai ter carboidrato, esses triglicerídeos eles vão começar a ser quebrados. Depois a gente vai ver como é que a gente metaboliza o ácido graxo. Mas uma vez quebrado, o glicerol ele vai sair do tecido adiposo, vai para o fígado. E no fígado ele volta a ser glicose. Então, de glicerol 3-fosfato, glicerol 3-fosfato, dihidroxiacetona fosfato, dihidroxiacetona fosfato, glicose, que está aqui, ó. É esse caminho aqui. Então, o fígado tem essas enzimas que fazem isso. Os outros tecidos não têm. Por isso que os outros tecidos eles não podem fazer. Quer dizer, tirando o rim, né? O fígado tem a glicerol-quinase, a glicerol-fosfato desidrogenase. Então, a gente consegue passar de glicerol para dihidroxiacetona fosfato. Uma vez passou para dihidroxiacetona fosfato, pode virar gliceraldeído e subir
né? Frutose 1,3-fosfato, frutose 6-fosfato, e assim vai, né? Vai subindo até a gente chegar na glicose. Se a gente for falar de músculo, o principal aminoácido que pode ser utilizado para gliconeogênese é a alanina. Quando a gente chegar lá na parte de aminoácidos, eu vou explicar para vocês direitinho, tintim por tintim, o que é isso. Por que alanina? Por que não é um outro aminoácido qualquer? Mas eu vou explicar para vocês só quando a gente chegar lá no músculo. O que a gente precisa saber agora, hoje? No músculo, a gente vai pegar o piruvato, vai virar a alanina. A alanina vai sair, vai para o fígado e vai ser metabolizada, dando origem à glicose. É isso que a gente tem que saber agora. O restante, é para depois. E aí a gente tem esse ciclo também, né? Que a gente chama de ciclo alanina-glicose. Aqui tá alanina, mas é alanina-glicose. Bom, vamos ver o que é essa gliconeogênese. Vamos ver essa gliconeogênese, o que na verdade a gente consegue entender dessa história. Se vocês observarem, a via glicolítica começa daqui de cima até chegar ao piruvato, né? O piruvato está aqui. O piruvato está no citosoma, depois ele entra. A gliconeogênese, e eu achei esse esquema muito bonitinho, apesar de ter uma marca d'água aqui embaixo, né? É que ele mostra exatamente as enzimas que são consideradas irreversíveis. E como é que a gente contorna essas enzimas irreversíveis? Desculpa, gente. Então, ó, glicose 6, frutose 1, 6. Gliceraldeído de hidroxiacetona, gliceraldeído 3-fosfato, 1,3-de-fosfoglicerato, 3-fosfoglicerato, 2-fosfenolpiruvato, até que a gente chega no piruvato. Se a gente for pensar em lactato, em alanina, né, o lactato ele pode virar piruvato pela lactatonase hidrogenase, ao contrário. Ela é reversível, então ela pode pegar o lactato e transformar em piruvato. A alanina que veio dos músculos pode ser desaminada e virar piruvato. Por um ou por outro caminho, por um ou por outro precursor, esse piruvato, essas enzimas elas são do citoplasma, esse piruvato ele vai entrar, aqui a gente tem o transportador de piruvato, e lá dentro da mitocôndria, lembra que a gente está fazendo gliconeogênese e a gente vai de piruvato para glicose. Então, aqui, por enquanto, né, a gente não tem ciclo de Krebs funcionando, não. Outra coisa que a gente precisa lembrar é que a gente está no fígado. Nos outros tecidos, vai acontecer a via glicolítica normal. Mas, especificamente no fígado, a gente vai estar com a via glicolítica invertida para produzir glicose. Então, ó, uma vez que o piruvato entrou na mitocôndria, ele precisa ser processado, vai dar origem a malato. Esse malato vai sair por um transportador de malato e vai dar o fosfenolpiruvato que vai seguir. Certo? Eu acho que eu tenho isso em detalhes menores, ó. Quando a gente pensa que a gente precisa ter outras enzimas para fazer o papel da hexoquinase, por exemplo, da fosfofrutoquinase ou da piruvatoquinase, porque elas são irreversíveis, a gente pensa em desvios. Essas enzimas, elas, na verdade, elas são consideradas dentro da bioquímica como os desvios de gliconeogênese. Então, quando eu falo que eu produzo o piruvato a partir do lactato ou da alanina, e esse piruvato
retorna a fosfenolpiruvato, eu estou fazendo um desvio da via glicolítica. A via glicolítica é fosfenolpiruvato para piruvato, através de uma reação só, catalisada pela piruvato deshidrogenase, beleza. Só que eu não posso voltar com essa reação. Então, eu preciso desviar essa reação com outras enzimas, né? Para que eu consiga o meu objetivo, que é produzir fosfenolpiruvato. Isso vai acontecer aqui, que a gente chama de primeiro desvio. Isso vai acontecer aqui, que é o meu segundo desvio, que é o desvio da frutose 1,6 para frutose. E isso vai acontecer aqui de glicose 1,6, de glicose 6-fosfato para glicose livre. Aqui a gente tem a hexoquinase. A hexoquinase ela não catalisa a reação ao contrário. Então, nem adianta. Aqui eu estou apresentando as enzimas dos desvios. Então, assim, eu tenho 3 desvios, porque eu tenho 3 enzimas irreversíveis. Para cada um desses desvios, eu tenho um determinado número de enzimas para poder catalisar a síntese de fosfenolpiruvato a partir do piruvato. Bom, deu para entender até aqui? Estou falando muito enrolado? É muito difícil, gente? Não, professora. Só pode apontar os 3 desvios de novo para eu poder anotar aqui? Vou apontar agora, vou falar as enzimas também. Ó, primeiro desvio da gliconeogênese vai de piruvato a fosfenolpiruvato. Então, o que é esse desvio? Piruvato é sintetizado a partir do lactato ou de alanina no citosol. Então, ele precisa passar por um transportador de piruvato, que a gente chama de MPC1, MPC2. Aqui eu até botei errado, mas é MPC1/MPC2. É que eu copiei a caixinha daqui para cá. Então, o piruvato ele saiu do citoplasma, entrou na mitocôndria. Na mitocôndria, ele entra em contato com uma enzima que se chama piruvato carboxilase. Essa enzima, ela precisa, infelizmente, né, quebrar a ATP. E, na verdade, essa enzima ela vai só utilizar mesmo o ATP, a energia da hidrólise. Essa enzima ela é responsável por transformar o piruvato em oxalacetato, ainda dentro da mitocôndria. Como esse oxalacetato não consegue sair sozinho, ele é transformado em malato por ação da malato deshidrogenase, e aí a gente tem um transportador de malato na membrana interna da mitocôndria, que é o SLC25A11. Então, esse malato vai para o citosol, repõe o oxaloacetato, e no citosol a gente tem a enzima que a gente chama de PEPCK, ou fosfenolpiruvato carboxicinase, que é o nome dela. O que essa enzima faz? Ela transforma o oxaloacetato original em fosfenolpiruvato. E aí, na hora que ela transforma essa molécula em fosfenolpiruvato, ela, na verdade, ela quebra o GTP e o fosfato daqui vai para o oxalacetato para virar fosfenolpiruvato. Então, o primeiro desvio acaba aqui, no fosfenolpiruvato. É composto por 2 transportadores, o transportador de piruvato e o transportador de malato, e 2 enzimas. A piruvato carboxilase, que está no interior da mitocôndria, a PEP, ou fosfenolpiruvato carboxicinase. Esse é o primeiro desvio todo. Aí, a gente vai utilizando as enzimas de via glicolítica. Fenolase, gliceraldeído trifosfato deshidrogenase, e piriri. Aí chega num ponto em que eu tenho
3-fosfoglicerato e eu preciso transformar esse 3-fosfoglicerato em 1,3 ou bis, né? Fosfoglicerato. Segundo desvio de gliconeogênese. É a nível de fosfoglicoquinase. Ih, gente, eu tô mal hoje. Eu não almocei ainda, então eu tô assim, péssima. Tô enrolando minha língua mais do que tudo. Fosfofrutoquinase. Que até eu mesmo me embolo. Então, quando a gente chegar aqui nesse nível da fosfoglicoquinase, ela não vai voltar. Ela não faz voltar. Ela não permite que o 3-fosfoglicerato vire 1,3 de fosfoglicerato, ou bisfosfoglicerato. Então, a gente tem que desviar essa enzima. Como que a gente desvia? Tem uma enzima que ela é considerada de gliconeogênese, que se chama fosfoglicerato-quinase. Então, ela é que é a responsável por hidrolisar uma molécula de ATP, fazer o fosfato desse ATP ser pendurado numa molécula de fosfoglicerato, de 3-fosfoglicerato, dando, então, a 1,3 de fosfoglicerato. Peraí, gente, só um instantinho. Pode ser meu filho. Não, é o Emerson. Só um instantinho, gente. Oi, Emerson. Oi. Da Luana. Ai, é porque eu tô dando aula, né? Aham, tá? Eu vou terminar a aula e aí eu entro. Manda o link pra mim de qualquer jeito. Tá? Tá. Tá, beijo. Olha, gente, hoje eu tô mal mesmo, hein? O que eu tô falando pra vocês que é o segundo desvio? Meu Deus do céu. Minha cabeça hoje tá péssima. O primeiro desvio tá aqui. O segundo desvio vai estar aqui. Gente do céu, que isso, Cristiane? Tá tão mal assim hoje? Cadê? Tá aqui, ó. Eu tava falando da fosfoglicerato-quinase. Ela é reversível também. Então, ó. Daqui para cá, primeiro desvio. Aí a gente segue por todas as enzimas de via glicolítica. Enolase, fosfoglicerato mutase, fosfoglicerato quinase, gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase. Mesmo aqui na aldolase, que é a enzima que junta, quer dizer, que quebra, né, a frutose 1,6 de fosfato, a gente também tem a aldolase reversível. Então, se a gente tiver uma molécula de gliceraldeído e uma molécula de dihidroxiacetona-fosfato, a gente consegue pegar essas duas moléculas e juntar, e a aldolase faz isso. Aí, a gente pega uma irreversível. Se eu não posso voltar, eu tenho que usar uma outra enzima. Que enzima é essa? Ela se chama frutose 1,6 de fosfatase. O que ela faz? Ela retira um fosfato da frutose 1,6 de fosfato. E aí a gente passa a ter frutose 6-fosfato. Então, na etapa de fosfoglicoquinase, que é a etapa irreversível, a gente tem essa aqui, frutose 1,6 de fosfatase, para poder desviar. Então, esse é o segundo desvio da gliconeogênese. É a frutose 1,6 de fosfatase. O que vocês estão tocando aqui? Frutose 6 para glicose 6 não tem problema, porque a enzima, a isomerase, ela é reversível, e aí a gente entra na reação da hexoquinase, que também é irreversível. Então, aqui, nesse nível, a gente precisa ter o terceiro desvio, que é o desvio da glicose 6-fosfatase.
Então, que vai fazer uma coisa muito parecida que a frutose 1,6-fosfatase. Vai retirar o fosfato da glicose 6-fosfato, ele sai na forma de fosfato inorgânico, e aí a gente tem a síntese da glicose. Então, olha só, olhando a gliconeogênese, quais são, na verdade, as enzimas de gliconeogênese? Piruvato carboxilase, a PepsiK, né? Fosfenolpiruvato carboxiquinase, do primeiro desvio. Lembrando que o primeiro desvio também tem 2 transportadores proteicos de membrana. Frutose 1,6-fosfatase, glicose 6-fosfatase. Então, para que eu tenha gliconeogênese, o tecido, a célula, precisa ter essas 4 enzimas. E só quem tem essas 4 enzimas é o fígado e o rim. Só esses 2 tecidos aqui vão ter. Essas 2 células, né? Gente, eu ainda não queria falar sobre regulação. Sinceramente. Mas eu vou ter que falar sobre regulação. Então, ó, isso é a gliconeogênese. Gliconeogênese é exatamente isso. A gente tem a grande maioria das enzimas da via glicolítica e 4 enzimas que são diferentes. E que, na verdade, são considerados os desvios. Primeiro desvio, aqui, ó. Segundo desvio, aqui. Terceiro desvio, aqui. Certo? Agora, antes de falar sobre regulação, isso é a gliconeogênese. A gliconeogênese é isso. Parou aí. Esse é o processo. São as enzimas da via glicolítica no reverso, mais os desvios. Isso aí, Fernando. O Fernando falou no grupo, né, vocês viram. O conceito de desvio seria utilizar uma outra enzima no lugar da original, porque essas são irreversíveis. É isso aí. Então, são as 3 enzimas irreversíveis, que não iria dar para a gente poder fazer glicose com essas 3, porque elas iam parar no meio do caminho. E, no lugar dessas 3, a gente tem outras 4. E que são as 4, aqui a gente vê a gliconeogênese toda, né? São essas 4 aqui que eu mencionei para vocês. As do primeiro desvio, as do segundo desvio e a do terceiro desvio. Aí deixa eu falar mais algumas coisinhas para vocês antes da gente continuar, né? Que a gente tem que conversar um pouquinho sobre regulação. Eu não vou dar a regulação em si para vocês hoje, porque eu acho que é muito... Apesar da gente ainda ter 1 hora de aula, mas eu não sei se vocês vão conseguir entender tudo sem estudar a gliconeogênese, né? Mas a gente vai conversar sobre isso. Quando a gente fala de gliconeogênese, de lactato ou de aminoácido, né, como a alanina, essas 2 moléculas, quando elas servem como precursora da síntese de glicose através da gliconeogênese, elas têm que passar por todos os desvios. Então, a gente passa pelo primeiro desvio, pelo segundo desvio e pelo terceiro desvio. Então, a gente começa lá embaixo no piruvato, tá? Quando a gente fala de glicerol, eu quero que vocês entendam isso bem direitinho. Quando a gente fala de glicerol, o glicerol, ele não vira piruvato. Ele vira dihidroxiacetona fosfato. Então, o glicerol, ele não passa pelo primeiro desvio. Não tem necessidade. Ele dá origem a dihidroxiacetona fosfato, né? Glicerol 3-fosfato, dihidroxiacetona fosfato. E aí, a partir daqui, essas moléculas de dihidroxiacetona fosfato, uma parte vai dar origem ao gliceraldeído 3-fosfato e a gente vai subir daqui em diante.
Então, o glicerol, ele produz a glicose, ele é precursor da glicose de uma maneira mais rápida, sem a necessidade de passar por todas as etapas para poder chegar lá na glicose. A gente meio que entra da metade da via glicolítica para cima. Então, ele pega os dois desvios que são mais simples, que é o segundo e o terceiro, que são, cada um tem uma enzima. Não tem essa parafernália toda de entrar para a mitocôndria, ser metabolizado, sair da mitocôndria. Ele não passa por isso. Deu para entender isso que eu falei? Sim ou não? Digam para mim. Beleza. Agora vamos conversar uma coisinha. Vamos. Peraí, deixa eu tirar aqui um pouquinho. Que a gente vai conversar um pouquinho. Vou até parar aqui de compartilhar. Vou abrir a câmera. Para vocês olharem minha cara. Olha só. Eu falei para vocês que os hepatócitos que são os responsáveis pela gliconeogênese. Né? Então, por que eles são os responsáveis? Porque eles têm as 4 enzimas da gliconeogênese, os 4 desvios. Mas o hepatócito também tem as enzimas de gliconeogênese, as enzimas de glicólise. Do mesmo jeito que as outras células têm também. Só que o fígado ele fica numa situação meio esquisita. São três. As 3 enzimas da via glicolítica e as 4 da gliconeogênese. Se eu falei errado, desculpa. Hoje eu tô morrendo de fome, né? Então, minha cabeça assim tá zuretinha. Então, 4 enzimas de gliconeogênese, mais 3 enzimas de glicólise, tudo habitando a mesma célula. O que vocês acham que iria acontecer se eu não tivesse uma regulação muito fina em relação a essas enzimas? Vou pegar um exemplo. Né? A gente tem a hexoquinase, primeira enzima da via glicolítica, que transforma glicose em glicose 6-fosfato. E a gente tem a glicose 6-fosfatase, última enzima, último desvio da gliconeogênese, que transforma glicose 6-fosfato em glicose. Olha que coisa esquisita. Vamos pensar que está tudo funcionando. As duas estão funcionando normalmente, está todo mundo feliz, alegre e contente. O que vocês acham que ia acontecer nessa etapa aí que eu falei para vocês, que é a primeira reação da glicólise e o terceiro desvio da gliconeogênese, se a hexoquinase e a glicose 1,6-fosfatase estivessem as duas ativas? Diz para mim. De novo, hein? De novo. Glicose para glicose 6-fosfato, hexoquinase. Glicose 6-fosfato para glicose 6-fosfatase. As duas estão no fígado. As duas estão ativas. O que iria acontecer se as duas estivessem ativas? Como assim o choque? Como é que ia acontecer esse choque? Pode falar no microfone, Fernanda, se você quiser também, se ficar mais fácil. Porque eu já estou vendo que áudio e microfone é melhor. A gente consegue conversar mais. Será que
a gente iria ficar ali naquele círculo. Glicose, a hexoquinase iria fosforilar, ia dar glicose 6-fosfato. Mas a glicose 1,6-fosfatase também está ativa, ela ia pegar a glicose 6-fosfato e ia transformar em glicose. E aí a gente ia ficar rodando ali naquela reação. Glicose, glicose 6, glicose 6, glicose. Glicose, glicose 6, glicose 6-fosfato. Glicose. Vocês acham que isso iria acontecer? Professora, Fale-me. a gente não viu lá no início da aula que a gliconeogênese é só quando tem a necessidade? Só quando tem necessidade. Não, só quando tem necessidade não, porque a gente retira o lactato do meio. Ela aumenta, ela acelera a velocidade dela quando a gente tem necessidade. Isso aí, com certeza. Mas o lactato está sempre sendo produzido pela hemácia. Então, Então quebrou meu argumento, não tem mais o que dizer. Um pouquinho de gliconeogênese está sempre sendo feito pelo fígado, por causa do lactato. A gente tem que lembrar que lactato é uma molécula ácida e que se ele começar a aumentar a concentração dele, a gente vai entrar em acidose metabólica, pererê. Então, a gente precisa tirar esse lactato. A gente tira com o fígado fazendo gliconeogênese. O Fernando falou que a gente ia dar um choque, né? Como é que ia ser esse choque? Como é que a gente ia ficar em choque? A gente ia ficar rodando nessa reação. Glicose, glicose 6, glicose 6, glicose. E aí, eu pergunto para vocês, a gente ia conseguir produzir ATP? Não, porque uma produz, a outra quebra a glicose, é oxida. A gente não ia conseguir produzir ATP. Aliás, a gente nem ia conseguir produzir ATP e nem ia conseguir produzir glicose para mandar para os outros tecidos. E o fígado, ele iria acabar, né? O hepatócito morrendo por falta de ATP e ele não iria conseguir manter a glicemia normal. Então, a regulação das enzimas de glicólise e de gliconeogênese precisa ser sempre o contrário. Então, se eu estou entrando com muita glicose no fígado, eu estou num período pós-absortivo, eu tenho um monte de molécula de glicose disponível, entrando no hepatócito. Quem é que tem que estar ativa? Todas as enzimas da via glicolítica. Porque eu tenho que fazer glicose virar piruvato. E as enzimas de gliconeogênese? Tem que estar inibida. Todas que a gente conseguia. Isso que eu acabei de falar para vocês, né, da regulação ao mesmo tempo da glicólise e da gliconeogênese, é que a gente fala que é para evitar um ciclo fútil. Ciclo fútil é exatamente isso. E a gente não conseguir sair de uma determinada reação. Porque a reação vai e aí depois a reação volta. A reação vai e depois a reação volta. Isso é o ciclo fútil. A regulação ao mesmo tempo das duas vias evita esse ciclo fútil. E aí o fígado ele vai conseguir fazer ATP na hora que ele tem que fazer ATP, que é quando a gente está em alta de glicose, e produzir glicose por gliconeogênese na hora que a gente precisa de glicose. Como? Ligando uma e desligando a outra, fazendo com que uma fique ativa enquanto a outra está inibida. Lá no iniciozinho, quando eu comecei a falar sobre via glicolítica, eu não falei para vocês que as 3 irreversíveis são regulatórias, são irreversíveis, são alostéricas. Não falei isso tudo? Então, quer dizer, o controle enzimático dessas 3 enzimas é muito grande. Se falhar um, tem o outro para compensar. Mas é exatamente por isso que a gente evita o ciclo fútil. As enzimas de gliconeogênese também são reguladas. A gente vai ver isso.
Então, elas são reguladas de maneira oposta às enzimas de glicólise. É isso que eu quero que vocês entendam bem certinho. O porquê que a gente precisa que uma esteja ativa e a outra esteja inibida. E esse sistema de regulação, como é que acontece? Exatamente para a gente não bugar a célula com isso. Certo? Então, vamos lá. Vamos lá para compartilhamento. Ah, Cristiane, deixa de ser burrinha. Não, não é esse não. É esse aqui. Então tá lá, ó. Regulação da glicólise e da gliconeogênese ao mesmo tempo. Os processos têm que ser regulados em conjunto. Não adianta eu tentar regular só a via glicolítica e deixar a gliconeogênese de lado. Tem que ser ao mesmo tempo. Assim, se